Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, inshallah, daremos continuação às nossas aulas de Tajweed. E hoje falaremos, inshallah, sobre Ilm al-Ibtida', que é quando você vai começar a ler o Alcorão, vai começar um versículo na oração. Então, tem regras. Nós temos duas aulas muito entrelaçadas, muito juntas, que é Ilm al-Ibtida' junto com al-Wuquf, que é quando, as paradas no Alcorão, quando que você deve parar. E essas aulas são extremamente importantes. Elas são um pouco difíceis, não são fáceis, porém a gente esquematizou essas aulas para que não houvesse dificuldade, para tentarmos dar o máximo de facilidade para a pessoa que está assistindo. Então, vamos começar hoje, inshallah, com Ilm al-Ibtida', que é o começo da leitura, e na próxima aula, inshallah, falaremos sobre as paradas na leitura. Então, vejamos o começo na leitura, quais são os tipos de começo e como são divididos. Vejamos na tela, então. Ilm al-Ibtida'. Essa regra é aplicada para todas as vezes que vamos começar a ler um versículo do Alcorão. É a regra para todo o começo do versículo, este Ilm al-Ibtida', ou quando você para e volta a ler. Então, os sábios dividiram o começo da leitura em dois. Al-Ikhtibari, este caso ocorre quando você lê do começo e do meio do versículo, e a forma como você lê muda se você juntar os versículos ou as palavras, ou se você parar e continuar, também muda, dependendo. Se você parar é de um jeito, se você continuar é de outro jeito. Então esse é o Ikhtibari. E o outro, Ilm al-Ikhtiyari, este caso ocorre quando você lê e tem a opção de parar e começar a leitura. Se você continuar ou parar, não muda a forma de falar, mas mesmo assim há regras para começar a leitura. Então nós vamos começar pelo Al-Ikhtiyari. Al-Ikhtiyari, ele tem divisões. A primeira que vamos falar é Bad'u al-Haqiqi. Quando você começa a leitura com um novo assunto, é proibido você começar no meio do assunto, não pode, para não ficar sem sentido ou com um sentido feio, um sentido sem nexo, um sentido que as pessoas ouvem e ficam desconfortáveis. Eu vou dar um exemplo para vocês depois. Imagina, por exemplo, você rezando atrás de um imam, a pessoa que está conduzindo a oração, e isso aconteceu comigo já, e o imam começa pelo seguinte versículo, na Surat Taha. Então imagina você rezando atrás do imam, e aí ele falou Al-Fatiha, e de repente ele começou com o versículo da Surat Taha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Então a tradução: por certo, eu sou Allah, não existe Deus senão eu, então adora-me e cumpre a oração em lembrança de mim. Então fica extremamente estranho se o imam começar a reza, a oração, com este versículo, falando eu sou Allah, extremamente desconfortável, né? Então essa é uma das regras do Tajweed, de você começar a leitura, você começar a história inteira, para você não deixar o versículo sem nexo, não começar do meio de algum versículo, deixando o significado sem distorcer o significado. Então neste versículo Allah fala com Moisés, num contexto específico. Então, se você tirar deste contexto, fica estranho. Então, por que não começamos pelo começo da história? Não necessariamente pelo começo da sura. Então, por exemplo, o correto seria começar pelo seguinte versículo na mesma sura.
Por exemplo, وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى, e chegou-te o relato de Moisés. Depois, إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Então, e chegou-te o relato de Moisés. Depois Allah diz: quando ele viu um fogo, então disse à sua família: permanecei aqui, por certo entrevejo um fogo, talvez vos traga dele uma tição, ou encontre junto do fogo alguma orientação. E depois continua toda a história de Moisés, né, e fala sobre a vara ou o cajado que Moisés estava na mão. E aí o 11º versículo: e quando chegou a ele, chamaram-no: ó Moisés. Depois: por certo, eu sou o teu Senhor. Allah está falando com Moisés. Então tira tuas sandálias, por certo está no vale sagrado de Tuá. E depois: e eu te escolhi, então ouve o que te será revelado. Então, depois de tudo isso, que Allah fala: por certo eu sou Allah, não existe Deus senão eu. Então tem todo um contexto da história para entrar neste versículo. Então, se eu falar esse versículo diretamente, ele fica com o significado estranho, fica sem sentido, sem contexto. Então, esse tipo de coisa não é permitido. Vocês talvez ouçam ou vão ouvir muito isso, mas isso não é correto, não é o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Esta não é a leitura correta. Depois temos Bad al-Idafi, que é dividido em 3 categorias, que quando você leu algum versículo antes do versículo que você começará a ler, então isto se chama Bad al-Idafi, e tem 3 divisões, que é o Tam, Kaf e Hasan. Então vamos começar por Bad al-Tam. É quando você começa o versículo com uma palavra do Corão que não há entre ela nem antes dela uma relação da pronúncia, gramática, nem uma relação do significado. Exemplo, Suratul Mu'minun, número 23, versículo também 23. Então Allah diz no Alcorão: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Então, este versículo: e com efeito enviamos Noé a seu povo, e disse: ó meu povo, adorai a Allah, não tendes outro Deus que não seja Ele, então não temeis a Allah. Reparem nos versículos anteriores, por exemplo, versículo 21 e 22. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. O significado: e por certo há nos rebanhos lição para vós, damo-vos de beber do que há em seus ventres, e neles há abundantes benefícios para vós, e deles comeis, e sobre eles e sobre os barcos sois carregados. Então, se você reparar nos versículos anteriores, não há nenhuma relação com o versículo seguinte. Começa um novo assunto, uma nova história. Então não tem problema, né? Você não cortou o sentido. Depois temos outra regra chamada de Bad'ul Kafi. Quando você começa o versículo com uma palavra do Alcorão que não há entre ela nem antes dela uma relação da pronúncia ou gramática, porém há uma relação no significado. Exemplo, no versículo que estávamos lendo, o versículo 23, depois dele
vem o versículo 24, que tem relação com 23, com a história de Noé. Porém, não há relação na gramática nem na pronúncia. Exemplo, Allah fala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Então, este versículo, o significado dele: então os dignatários de seu povo que renegaram a fé disseram: este não é senão um ser humano como vós. Ele deseja ter preferência sobre vós. E se Allah quisesse, haveria feito descer anjos por mensageiros. Não ouvimos falar disso entre nossos pais antepassados. Então vocês podem reparar que o versículo anterior tem relação com o versículo seguinte. Mas não tem problema se você parar no versículo, por exemplo, você estiver rezando, se você parar, não tem problema, não fica totalmente sem nexo, você pode parar, pode começar por ele, né? Não tem problema se você começar por este versículo sem falar o versículo anterior. Então, nesse caso, você pode sim começar por este versículo, porque ele não está alterando como alterou o sentido na Surat Taha que comentamos no outro slide. Então você pode começar por ele, tem relação nos versículos, mas você pode começar porque não distorceu o versículo. E o último aqui, nós temos Bad' al-Qabih. Este é um começo que você não pode parar. Quando, por exemplo, você para em uma palavra no versículo e depois volta a ler, só que fica sem sentido. Exemplo, Surat al-Nahl, Sura da Abelha, número 16, versículo 66. Por exemplo, Allah fala no Alcorão, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Então, o sentido deste versículo: e por certo há nos rebanhos de São para vós, damo-vos de beber do que há em seus ventres entre fezes e sangue, leite puro, suave para quem o bebe. Então, por exemplo, se eu parar no damo-vos de beber e depois continuar, se eu falar, por exemplo, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. Então, essa forma está incorreta. Fica sem sentido. Então, quando estivermos lendo o Alcorão e quisermos parar em alguma palavra, devemos parar e começar sem cortar o sentido. Por exemplo, se a gente perdeu o fôlego quando está lendo, não podemos parar em uma palavra que vai deixar o versículo sem sentido. Se a gente parou porque não sobrava mais fôlego, a gente tem que voltar. Vamos ensinar também como parar, né? Na nossa próxima aula a gente está ensinando sobre o começo da leitura e, inshallah, na próxima aula ensinaremos os locais onde parar, onde é indicado parar, as regras para parar na leitura. Depois temos Bad'ul Ikhtibari. Temos Bad'ul Ikhtibari, que é a respeito do primeiro slide que falamos. Tudo isso que falamos agora é do Bad'ul Ikhtiyari,
que é essa segunda divisão. Agora falaremos desta primeira divisão, Bad'ul Ikhtibari. Voltando a falar sobre esta regra, vamos ver alguns exemplos de palavras que mudam quando paramos nela. A primeira regra é para a letra Alif, a palavra ayyuha. No Alcorão Sagrado, note que tem o Alif, porém há casos em que foi tirado o Alif da palavra por causa da conexão com outra palavra. Porque no árabe, o ayyuha, de natureza, ele tem o Alif. E quando pararmos na palavra, pronunciamos diferente do que se continuássemos. Só nesses 3 casos que eu vou mostrar. Então, por exemplo, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Na Surat Nur, número 24, versículo 31. Então, se pararmos no أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, então falamos وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا. Então, nós paramos, não falamos mais أَيُّهَا. Fica sem esse som de ré, com esticando. Temos também na Surat Zukhruf, número 43, versículo 49, quando Allah fala: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ. Então, se formos parar no Ya ayyuhas sahiru, se formos parar no ayyuha, falamos وَقَالُوا يَا أَيُّهَا. Então, muda, em vez de você falar ayyuha, fica ayyuh. E último caso, na Surat Ar-Rahman, número 55, versículo 31, سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ. Se pararmos no ayyuha, fica سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا. Então, muda a forma de você falar. Temos agora a regra para o mim de interrogação. Então, o que é um mim de interrogação? Toda vez que vier uma preposição junto com o mim de interrogação, que é no caso, quem estiver vendo o Corão e não souber árabe, veja esse mim de interrogação no Alcorão. Vocês vão ver que esse mim está no sentido de interrogação na tradução, vocês vão entender. Então, quando parar na palavra, deve-se tirar a vogal do mim ou tirar o alif. Primeiro vamos aprender as principais preposições em árabe, chamadas de huruful jar. Então temos fi, que vem no sentido de em, ila, para ou para algum lugar, ala, sobre, em cima ou em cima de algo, min, de ou origem de alguma coisa. Temos também an, sobre alguma coisa, que, como, igual a. Temos também li, para alguma coisa, para alguma pessoa, ma'a, com alguém, bi, com alguma coisa, hatta, até, e mundu, desde. Então essas são as principais preposições, há mais preposições, mas encontramos essas principais e está aí o significado das principais preposições em árabe. Agora vamos ver aqui alguns exemplos do Alcorão. Então temos na Surat An-Nazi'at, Sura 79, versículo 43, Fima anta min dhikraha. Se formos parar no fima, fica fim. Então não falamos fima, fica fim. Então muda o jeito de falar. E para vocês verem que é o mim de interrogação, o sentido deste versículo, que sabes tu acerca da sua lembrança? É uma pergunta, né? Então esse é o mim de interrogação. O próximo caso, na Surat An-Naml,
Sura 27, versículo 35. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. Então, se a gente for parar no bima, وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا. Então, eu parei no bim e não falei bima. E o terceiro caso, né? Mas tem mais casos, estes são só exemplos. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. Então, Surat At-Tariq, Sura 86, Aya, versículo 5. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا. Se eu for parar no mimma, fiquei sem fôlego, tive que parar, então fica mim. E essa aula já falamos, quando paramos no mim que tem o som nasal, né, que tem essa shadda e você tem que fazer o som nasal, quando você para nela, você também deixa esse som nasal. Mim, mim. E essa foi a aula de hoje sobre Ilm al-Ibtida, que é o começo da leitura. A próxima aula, inshallah, falaremos sobre as paradas na leitura. Esperem que tenham absorvido alguma coisa. Se não conseguiram, vocês podem falar com a gente. Essa aula é um pouco difícil, então podem ter dúvidas. E esta foi a aula. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.